Seguindo então para o item 3, o processo é o 6025-2020-0018-9415. Os relatores, a relatoria está com a OAB, com o Dr. Rubens, o interessado Lucas Motti Nogueira. É uma abertura de processo de tombamento de imóvel localizado na rua General Isidoro Lopes, número 36, Vila Malha. O parecer do DPH é favorável. Nós temos antes do Rubens, viu, Rubens? A gente tem uma breve apresentação do DPH e temos também um escrito que ele gostaria de se manifestar também. O nome dele é o próprio, né? É interessado, o Lucas Motti Nogueira. Então, nós entendemos que eles podem se manifestar antes, de acordo? Perfeito. Marco, primeiro, você entende primeiro a sua apresentação ou primeiro a manifestação do interessado? Eu acho que poderia primeiro o interessado falar, depois o Pedro, arquiteto do DPH, fala. Perfeito, então. Então, Lucas, se você puder solicitar que ele ingresse na reunião. Tá, eu já pedi, inclusive, aqui pelo chat do YouTube, que ele está acompanhando. Ele já apareceu aqui, ele já ingressou aqui. Ok. Perfeito. Lembrando o interessado que vai se manifestar agora de desligar o vídeo do YouTube para não causar interferência. E o Lucas Motti Nogueira está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Beleza. Bom, primeiramente agradeço a abertura, a oportunidade. Meu nome é Lucas, sou morador aqui da Zona Norte, Vila Nova Cachoeirinha, professor de História da Educação Básica, né, tanto no ensino público quanto no particular. Só vou tentar ser bem breve, mas destacar um pouco do que nós vemos como a importância da preservação desse patrimônio, porque nós, moradores aqui da Zona Norte, né, dessa região de Mandaki, Vila Nova Cachoeirinha, uma grande carência desses espaços, e formamos, inclusive, um coletivo aqui com vários grupos da região, né, que estão acompanhando também a reunião, com o objetivo, então, de lutar pela preservação do patrimônio, das memórias, das histórias da nossa área, né? Vemos que tem vários eixos importantes na ocupação aqui dessa região da Cantareira, né? Como a Fazenda Seminário, que agora vai virar um parque linear, né? Aqui na região do Jardim Antártica, o próprio Horto Botânico, né? Que hoje é o Parque Estadual Alberto Loefregen, a criação do Serviço Florestal, que hoje é um Instituto Florestal, hoje ameaçado de extinção pelo governo, infelizmente, né, é uma grande tristeza, e a própria linha de trem, né, do tramway da Cantareira. Então, nas pesquisas que a gente tem desenvolvido, a gente percebe uma grande riqueza, né, desses processos históricos de ocupação, mas a gente também percebe um grande abandono, um abandono crescente desses espaços, inclusive com a destruição de vários edifícios históricos aqui de forma premeditada, né, enfim, pelas empresas que gerenciam esses espaços. Então, na verdade, a atuação do nosso coletivo aqui, no pedido de tombamento da Vila Antonina, seria um primeiro passo, que para nós seria importantíssimo, né, para a gente começar a nossa mobilização pela preservação desse patrimônio, né, que é imenso, gigantesco, né. Essa reunião tem sido muito importante também porque eu estou descobrindo coisas novas, né. Nós temos aqui indícios de um cemitério de escravos dentro do Arboreto Vila Malha, coisa que nunca foi pesquisada, né. Então também é um dos nossos objetivos pleitear ou se mobilizar em torno disso. Enfim, só para destacar, então, que são muitas histórias por se descobrir, né, dentro de um patrimônio que é muito amplo, né, porque envolve o aspecto ambiental, histórico, arquitetônico, artístico. Então, queria só fazer esse destaque da importância para nós, aqui da região,
de toda dessa preservação, inclusive para a nossa identidade. Tá? Obrigado pela palavra. Obrigado, senhor Lucas. Obrigado pelas observações, pelas informações. Marco, a palavra. Não, eu chamaria o Pedro, o arquiteto do Núcleo de Identificação e Tombamento, para ele fazer uma breve exposição também sobre a proposta. O Pedro já está conectado. Então, Pedro. Oi, vocês me ouvem? Sim. Certo. E compartilho eu minha apresentação? Melhor, né? Se eu conseguir, sim. Tá bom, vou tentar compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Certo, então se der qualquer coisa, peço por favor que vocês avisem falando, porque senão não dá pra ouvir. Então, esse processo se inicia com o pedido do munícipe, que acabou de falar, o Lucas, pedindo o tombamento dessa casa na rua General Isidoro Dias Lopes, número 36. O lote, o terreno, ele fica no distrito de Cachoeirinha, na subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha, do lado do Horto Florestal, que é essa área laranja mais escura aqui, tombada. E ele está, inclusive, dentro da área envoltória regulamentada do parque, do Horto, que foi regulamentada pela Resolução 1715 do Compresp. E aqui mais de perto, para a gente ver melhor onde fica esse lote. E se trata desses dois imóveis. São duas construções, aparentemente construídas nos anos 30, elas têm características que denotam que foi isso que aconteceu, e muito possivelmente construídas para uso residencial. E diante dessa manifestação de interesse da sociedade civil, que veio por meio da solicitação do munícipe, a gente desenvolveu um estudo tentando identificar um caminho interessante para compreender e valorizar esse conjunto edificado aqui. Então a gente vê que esse arruamento, que chama Vila Malha, esse pequeno conjunto de ruas, foi construído antes de 1930, né, porque no mapa de 1930 ele já estava aí, e procurando em jornais antigos a gente identifica menções já na década de 20 a esse loteamento, vendo transações, então é um loteamento provavelmente da década de 20, que foi um momento em que essa região sul da Cantareira começa a ver alguns loteamentos, alguns arruamentos acontecendo, e observando o mapa a gente entende que é uma ocupação semi-rural, que a gente pode chamar de semi-rural. Então são lotes grandes, com edificações geralmente pequenas, com frequências recuadas do limite com a rua. Nesse momento a parte assim, mais próxima da Cantareira estava sendo ocupada principalmente próximo ao tramo aí da Cantareira, que, como o Lucas falou, foi desativado depois. E num momento um pouco posterior, com a difusão com a implementação de ônibus como um transporte assim, de baixa capacidade, permitiu que na Zona Norte tivesse uma proliferação de loteamentos mais propriamente urbanos. Então, lotes menores, com ocupações ocupando mais porcentagem do lote, que é o que a gente vê aqui nesse mapa de 54, principalmente nesse loteamento aqui a oeste. Na Vila Malha, que está aqui ao meio, a gente enxerga que tem uma mistura dessa ocupação semi-rural que eu estava falando, com uma ocupação mais propriamente urbana, né? Em 1975, esse processo de urbanização já está assim, mais completo, a ocupação é mais homogênea, né, por esse tipo de loteamento. Em 2004 e em 2017, mais ainda, né, isso é um tecido muito claramente urbano da cidade. E o que é interessante notar nessa casa, nessas duas casas, as duas construções, que eu vou chamando aqui de casa, é que no momento em que elas são construídas, isso aqui é entendido, essa região é entendida como uma parte
suburbano, a legislação chama de suburbana, que é o limite, e a gente vê que a Vila Malha é o limite com a parte entendida como rural da cidade, né, a zona rural da cidade. Então, que é o que também dá para ver nessa foto aérea de 1940, né, aqui o que a gente tem à direita são os experimentos botânicos da Vila Malha, são esses quadrados, assim, bem quadrados, e circulado é onde foi construída a casa, que essa foto dá para ver, mas é muito, assim, com a resolução daqui não vai dar muito para ver, mas dá para ver a casa nessa foto já, e também a gente consegue enxergar que é uma ocupação semi-rural, como eu estava descrevendo, né. E na foto aérea de 54, a gente observa já essa mescla de uma coisa assim rural com uma coisa mais, que eu estou chamando de propriamente urbana, que se assemelha mais a essa ocupação aqui a oeste. A gente também fez um levantamento de outros imóveis nas imediações que fossem remetentes a esse período, né, essa primeira metade do século XIX, perdão, século XX, e que a gente conseguisse ainda identificar manutenções, né. E a gente consegue perceber com muita clareza que a casa que foi solicitado o tombamento, ela tem muito mais clara essa leitura de manutenção. Então a gente percebe nela, eu estou passando meio rápido só porque isso aqui é mais para exemplificar, né? A gente consegue perceber que as manutenções são muito mais claras. Deixa eu ir direto para as fotos aqui. A gente consegue ver com bastante clareza como é essa ocupação semi-rural do lote, essas edificações que são claramente da década de 30, então é um exemplar mais íntegro. Dos identificados é o mais íntegro que a gente vê. Também coloquei aqui na apresentação algumas imagens assim, da paisagem ali, das imediações, para a gente entender que é essa ocupação residencial, principalmente unifamiliar, com alguns prédios, né? Isso aqui, a primeira foto aí é mais próxima a uma avenida de maior circulação, então a gente vê mais comércio, coisas maiores, mas grosso modo é essa ocupação residencial unifamiliar, né? A gente identificou também um outro imóvel que se aproxima mais desse padrão semi-rural e que está melhor conservado, que é esse aqui, mas o destaque mesmo é a esse imóvel que veio o pedido de tombamento do munícipe, na Vila Malha, que é esse daqui, que a gente consegue ver nas fotos, né, que tem o lote bastante liberado, assim, né, tem construção só num pedaço, o lote quase não é impermeabilizado, então tem essas reminiscências da ocupação semi-rural. É isso. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Eu vi que o Luca está também online. Luca, você gostaria de complementar alguma coisa? Boa tarde, conselheiras, boa tarde, conselheiro, boa tarde, presidente. Eu, no momento, não gostaria de complementar, não. Eu acho que a gente entende que tem... Bem, já estou complementando, vou terminar de complementar um pouquinho, que a gente entende, sim, que tem esses indícios que permitem aferir que esse bem teria um valor histórico, também um valor arquitetônico, um valor interessante para a própria comunidade, né? Acho que a própria fala do Lucas anterior, ela permite que a gente também caminhe nesse sentido, e portanto, nosso parecer ele vai no sentido da abertura de processo de tombamento, para que a gente possa salvaguardar esse imóvel enquanto a gente compreende melhor tanto essa parte da cidade quanto essa edificação em si. Mas depois a gente pode ficar à disposição para o que precisar. Obrigado, então, Luca e Pedro. Lucas Motti, você está com a mão levantada. Como você não fez uso 100% dos seus 5 minutos, eu vou pedir para você falar bem rápido, tá? Para a gente conseguir dar prosseguimento. Se possível, em menos de 1 minuto, tá bom? Obrigado. Ok. Primeiro, só parabenizar, porque acho que esse estudo foi muito legal, trouxe coisas novas para a gente. Eu queria saber se a gente poderia ter acesso a ele, ou não, se ele fica mais vocês mesmos. Posso responder essa, que acho mais fácil? No momento que a gente faz antes do encaminhamento para o conselho, eles são documentos preparatórios, eles ficam restritos, né? Mas após essa reunião eles já são liberados no SEI, aí o próprio número que está na pauta você já pode obter. Aí qualquer coisa pode enviar e-mail
para dph_nit@prefeitura.sp.gov.br ou para o Compresp, e a gente disponibiliza, são públicos. Serviço público. Muito obrigado. Obrigado, então, Lucas Motti, o pessoal do DPH pela apresentação, parabéns, parabenizar também pela apresentação, pelo estudo bem completo. Marco, gostaria de complementar alguma coisa? Eu gostaria só de complementar no sentido de que às vezes a gente vê alguns imóveis que aparentemente eles são mais simples, mas o fato é mais simples arquitetonicamente, mas isso não quer dizer que eles vão ter uma certa importância para a região onde eles estão inseridos, né? A gente vê que essa arquitetura desses imóveis simples, elas são bem diferenciadas dos demais imóveis da região. Isso já mostra que você tem um testemunho de um tempo ali de ocupação bem diferente. E eu acho que o mais importante também é ser um imóvel que ele tem uma referência para a população local, né? Que São Paulo é feito de muitas cidades, muitas realidades diferentes. Então eu passaria a palavra agora para o relator, para a gente voltar na conversa. Obrigado, Marco. Bom, Rubens, o DPH já se manifestou, então está com a palavra para a relatoria. Eu vou compartilhar a tela, acho que é mais fácil, e na realidade as manifestações já seriam suficientes, né, do Pedro e do Lucas, mas eu vou aproveitar que o material está aqui pronto, e não é tão longo assim, fazer a leitura para facilitar. Então, trata-se de pedido de abertura de processo de tombamento, formulado por munícipe do imóvel situado na Rua General Isidro Dias Lopes 36, a envoltória de imóvel tombado, localizado ao lado do Parque Estadual Alberto Loeflin, Arboreto Vila Malha, na Horto Florestal, que é objeto da Resolução 31 Compresp 92 e 17 Compresp 2015. Conforme minuciosa a análise realizada pelo pesquisador Pedro Sambrano, o imóvel contempla 2 construções e algumas benfeitorias, aparentemente concebidas para uso residencial, fazendo parte de uma quadra fronteiriça à porção sudoeste do parque. O pedido de tombamento busca preservar as características do espaço e da ocupação, os edifícios construídos e as árvores existentes no terreno, que isso consta as páginas 28. Conforme consta do relatório técnico, as características arquitetônicas do imóvel indicam que ele foi construído nos anos 30 e por isso não aparece no mapa executado no primeiro ano da década. Reforça essa hipótese a foto aérea de 1940, na qual se delineia algo muito próximo à projeção atual da Casa Maior, apesar de não ser nítida o suficiente para afirmação categórica. A construção se deu no loteamento denominado Vila Malha, nome que permanece atualmente. Ao analisar o conjunto de ruas nomeado como Vila Malha, consta do relatório que é possível ver uma ocupação esparsa, lotes grandes, edificações comparativamente pequenas, não raro distantes do alinhamento com a rua, o que sugere um tipo de uso semi-rural, com habitação e talvez pequena produção de alimento. Esse padrão é perceptível também na foto aérea de 1940, na qual possível, como mencionado, de que trata esse processo, a casa de que trata esse processo. Nos materiais 54, notam-se lotes com frequência menores em partes da vila, se aproximando do modelo observado no arruamento vizinho ao oeste, por exemplo, que denota uma ocupação eminentemente residencial de médio baixo padrão. Para efeito da solicitação de tombamento, portanto, necessário foi se debruçar sobre o território atual e identificar elementos materiais nas proximidades que puderem ser pensados junto com a casa da Vila Malha, formando um conjunto de testemunhas desse momento de intensa transformação da região que documentasse um padrão de ocupação diverso do atual, significativo para a história da cidade, página 35. Identificou-se imóvel da rua Maria Amélia Monteiro, 430, localizado na chamada Vila Amélia, antigo bairro do Coxo, incrustada no interior do Horto Florestal, como um elemento que pode ser compreendido de modo paralelo com o imóvel que é objeto do pedido de tombamento, que é composta de 2 construções principais, que guardam certas características arquitetônicas do começo do século XX, remetendo a uma ocupação similar, o que justifica prosseguir com um levantamento mais abrangente em loco
sendo oportuno, desde já, assegurar a integridade física desse imóvel de interesse cultural, um dos únicos, se não o único, daquele território, com condições de transmitir a memória urbana a qual ele diz respeito. Páginas 37. Neste contexto, considerando o interesse histórico documental do imóvel, objeto deste pedido, conforme o relatório do pesquisador Pedro Sambrano, deve ser aberto o processo de tombamento, protegendo todos os elementos no interior do lote, incluindo seus limites, as construções existentes, os espaços livres não impermeabilizados e as massas vegetais de médio e grande porte, todos contribuintes no sentido de diferenciada em relação ao padrão atual, uma correção a fazer, pois um caminho corrigido. Com o estribo do minucioso trabalho já mencionado, no mesmo sentido, posicionou-se o antropólogo Lucas Fuser, páginas 52 e 53, posicionamento igualmente endossado pelo diretor do EPH, Marco Winter, página 55, é o relatório. As circunstâncias narradas justificam a abertura do processo de tombamento por resolução, na forma do artigo 14 da Lei 10.032 de 85, cuja minuta constante documento 035449661 segue abaixo transcrita para aprovação deste Conselho. Eu estou copiando aqui a minuta emitida pelo órgão técnico, e aqui eu vou apenas nos considerandos e no dispositivo. Considerando o interesse histórico documental do imóvel localizado na Vila Malha, que guarda aspectos de ocupação urbana do sul da Cantareira da primeira metade do século XX, considerando a particularidade de estar entre os únicos remanescentes desse tipo da região, considerando o reconhecimento do bem como referência por parte da população local, interesse manifesto no pedido de tombamento, considerando a necessidade de assegurar a integridade do bem durante o desenvolvimento de estudos mais aprofundados, considerando o contido no processo administrativo 6, 6025-2020/0018941-5, resolve. Artigo 1º, abrir o processo de tombamento do imóvel situado à Rua General Isidoro Dias Lopes 36, Distrito de Cachoeirinha, Subprefeitura, Casa Verde Cachoeirinha, contribuinte SQL 305-048-0002-4 do Cadastro de Contribuintes da Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 2º, qualquer projeto de intervenção do lote deve ser analisado e deliberado pelo DPH e Compresp. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial, revogadas as disposições em contrárias, e é nesse sentido que estamos, então, opinando pela abertura do processo de tombamento. Assim, retorno a palavra ao presidente, ao Guilherme. Obrigado, conselheiro. Algum conselheiro gostaria de se manifestar em relação? Conselheiro Ricardo Ferrari. Eu quero alguns esclarecimentos, senhor presidente, se for possível, o DPH ou os técnicos que fizeram essa análise. Então, primeiro eu gostaria de saber quem é o proprietário atual do imóvel. Essa informação existe? DPH, a palavra. Posso responder? Pedro, a gente tem essa informação, salvo engano não temos, mas ela não consta das necessárias para a gente instruir. Certo. Segunda questão, senhor presidente, é saber qual é a medida do imóvel, qual é a área do imóvel. Pessoal, pode ir respondendo. Pedro, acho que você pode melhor do que eu. Não tenho essa informação de cabeça, mas eu posso rapidamente consultar aqui se essa informação for... Acho que a gente pode passar para os próximos questionamentos e aí a gente responde enquanto o Pedro consulta com precisão. Tá, eu estou fazendo essa consideração, senhor presidente, técnicos e Marco, pelo seguinte: a preocupação do munícipe é que seja preservada a memória que retrata determinado momento histórico aí a ser refletida, apresentada pelo imóvel, né, pela apresentação do imóvel. Só que o imóvel é uma área gigante, pelo visto ali, por isso que eu estou perguntando da área, quer dizer, tem a construção e é um terreno, é como se fosse, como foi dito no pedido inicial, um loteamento de uma chácara que foi sendo loteado e assim por diante. Eu perguntei do proprietário do imóvel para saber se é uma alternativa, já que o objetivo do munícipe e da comunidade é a preservação do imóvel,
saber se é possível entrar em entendimento com o proprietário para que ele preserve. Por exemplo, o que aparentemente não se quer é a incorporação imobiliária, a verticalização, certo? Claro que é a preservação do bem também. Então, se isso puder conjugar as duas situações, seria o melhor dos mundos. A preservação histórica da memória, através do imóvel, que é a construção que foi ali bem apresentada pelo senhor relator, a quem parabenizo também, e saber se isso é possível, porque eu estou me lembrando aqui daquela casa que é preservada ali na Juscelino, né? Na Brigadeiro Faria Lima, que é do banco, acho que é Banco do BTG Pactual. Tinha até a casinha, foi feito lá uma conversa com o proprietário, ele na verdade edificou fazendo um vão que pudesse, né, ser visualizado, ser ambientado por todos aqueles, e ficou um negócio bem bacana, ficou uma proposta bem bacana. Então, saber se é possível chegar a esse entendimento e a coisa possa seguir seu curso, ao invés de simplesmente tombar um imóvel que nós não sabemos, que preciso saber a área, e gostaria também de saber do proprietário. É isso, senhor presidente, por enquanto. Obrigado, Ricardo. Lembrando que aqui é para abertura do tombamento, do processo de tombamento. Então, talvez essas questões podem ser trabalhadas, aprofundadas no momento dos estudos, antes do tombamento definitivo. Tá? Eu estou dizendo isso, senhor presidente, me desculpe interromper, pelo seguinte, porque no processo de tombamento, a gente vai continuar os estudos e assim por diante, né? E, por exemplo, claro que a comunidade está interessada em preservar a memória, mas, eventualmente, o proprietário nem está sabendo, se bem que ele é comunicado, né, Marco? Ele é comunicado, né? É comunicado após, né? Após a abertura. Após. Tá, ok. Por enquanto é isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, Ricardo. Só pela ordem, tá, pessoal? O Lucas de Moraes Coelho, para ficar claro aqui, já tinha levantado a mão. Lucas, você precisa falar alguma coisa? Isso, rapidamente a questão levantada pelo Dr. Ricardo quanto à matrícula. Realmente nessa primeira parte, né, na publicação da abertura de processo de tombamento, não se faz necessário, não é não é obrigatório ter isso no expediente, mas é extremamente necessário. Então, quando a gente recebeu esse processo, a gente visualizou que a minuta não constava dos autos, então nós já solicitamos a matrícula junto ao cartório, mas que ainda não nos respondeu. Então, tendo essa matrícula, a gente consegue notificar o proprietário. Era só isso. Obrigado, Lucas. Agora, na sequência, Rubem, agora eu não sei, eu não consegui ver quem é o primeiro, mas eu acho que é o Rubem. Era o Lucas Motti, o requerente, o Rubens e o Marco. O Lucas Motti, você está nos escutando? Agora nós estamos numa discussão do conselho mesmo, então eu vou dar prosseguimento entre os conselheiros, tá? Você já fez a sua manifestação, que já foi bem completa. Só para deixar claro isso, tá? A gente precisa dar a palavra para os conselheiros também, tá? Então, que talvez possa até colaborar com a discussão. Lucas Motti, obrigado. A abertura para a palavra já foi concedida, tá? Então a gente vai continuar aqui com os conselheiros, mas obrigado pelas suas informações. Rubens? O meu objetivo era exatamente deixar claro isso, de que é um processo de abertura do processo de tombamento, e obviamente deve ser ouvido o proprietário. Acho que o objetivo agora, e foi destacado no relatório do pesquisador, do Pedro, da urgência para evitar o risco de uma eventual demolição, de um eventual prejuízo neste momento, sem que isso signifique a conclusão do processo, ou seja, após ouvir o proprietário, após exaurir todas as pesquisas, é que nós teremos esse ponto a ser solucionado. Outro ponto que foi levantado pelo conselheiro Ricardo é relacionado ao licenciamento mesmo. Olha, se no momento oportuno se entender pelo tombamento, nada impede que se verifique em toda a área a viabilidade de equilíbrio, ou seja, de manutenção da edificação sem prejuízo de um empreendimento, que acho que é o mais interessante possível, e os exemplos são claros, tanto em São Paulo como no Corredor da Vitória em Salvador. Então acho que esse é o futuro, né, que se espera para equilibrar, para que tenhamos aí
uma forma adequada de aproveitamento dos imóveis com a preservação histórica cultural. Só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, conselheiro. Agora Marco, depois a Eneida. Eu queria complementar também que esse lote ele já se encontra numa área envoltória, né, a área envoltória do horto, e ele já tem uma resolução que limita o gabarito, se eu não me engano, a 10 metros de altura. Também gostaria de complementar que qualquer intervenção proposta pelo interessado, independente do estágio dos estudos, seja em abertura, tombamento ou com tombamento concluído, qualquer proposta do interessado pode vir eventualmente a ter uma edificação dentro de um parâmetro de distinguibilidade entre o novo e o antigo, ou seja, a abertura tombamento ela não impede que a qualquer momento o interessado já faça uma proposta de ocupação e isso seja estudado mesmo antes da conclusão do tombamento definitivo. Okay. Obrigado, Marco. Agora, Eneida. Não, eu só queria, bom, em parte, o Marco já falou aquilo que eu gostaria de colocar aqui, né? Porque quando se fala dessa preocupação em relação à posição do proprietário, obviamente ela tem que ser considerada, não se ignora essa possibilidade. O próprio procedimento e o processo de tombamento sempre abre essa possibilidade ao proprietário que se coloque, que entre com recurso, se discordar, mas existe também o interesse que é coletivo, né? E a própria condição da função social dos bens tombados. Então, há um peso diferente em relação a essa condição da comunidade que indica, né, esse interesse de preservação da memória, e nem os estudos técnicos e dos Era só esse tipo de consideração que eu queria fazer. Muito obrigada pela palavra. Nós que agradecemos, Eneida. Acho que todos os conselheiros já se manifestaram. Eu estou vendo que o Luca está com a mão levantada. Marco, tudo bem? Para ele fazer uma pequena... Então, Ricardo... Então, eu não me recordo, o conselheiro Rubens, ele apresentou a minuta oferecida, a minuta sugerida. Eu não percebi se o tombamento era da edificação ou do imóvel. Eu não me ative a esse detalhe, porque são duas coisas diferentes, né? A edificação e o imóvel. Se puder me esclarecer, eu não me lembro direitinho. Obrigado. Bom, conselheiro Rubens ou Luca, para complementar, acho que vocês dois vão saber responder. Deixa o conselheiro Rubens primeiro, caso queira. Vou ler a resolução, a minuta da resolução. Abrir o processo de tombamento do imóvel situado na Rua General Isidoro Dias Lopes 36, distrito de Cachoeirinha, etc. Qualquer projeto de intervenção na edificação e no lote deverá ser analisado e deliberado pelo DPH e com o PRESP. Me parece uma medida assecuratória, né? Não é uma medida de restrição do direito de propriedade, mas é uma medida assecuratória nesta fase do início do processo de tombamento. Só complementando brevemente, tomando a liberdade, sim, de fato, incide sobre o imóvel, não só sobre as edificações, porque a gente tem essa questão da própria ocupação do bairro, esse lote sendo diferenciado. E aproveito para complementar e esclarecer ao conselheiro que, de fato, o lote ele tem um tamanho aproximado de uns 40 metros por 40, mas ele não é
extremamente ele distou um pouco, mas ele não é um lote, com todo respeito, tão extenso assim, né? E a gente reitero toda a posição que o Marco colocou, assim como já observado, da gente ter essa disposição dentro do saber técnico, de como conciliar essas posições e manter, salvaguardar o patrimônio e dialogar com outras questões que surjam, tá? Obrigado. Bom, eu vou dar início à votação. Ricardo, a sua mão está levantada? Não mais, então acho que concluiu. Ricardo Ferrari, está claro? Ok, perfeito. Então eu vou dar início à votação. Acho que todos os conselheiros que quiseram já se manifestaram. Temos bastante elementos. Lucas, se você puder abrir a folha de votação. Ok, obrigado, Guilherme. Iniciando a votação, conselheiro relator Rubens, favoravelmente à abertura do processo de tombamento, correto? Eu acho que... Obrigado, Rubens. Conselheiro Ricardo Bernabé, seu voto? Acompanho o relator, favorável. Obrigado. Conselheira Thaís, seu voto? Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Marco, seu voto? Favorável. Vereador Claudinho, seu voto? Vereador... Tinha assumido aqui a setinha para abrir o microfone. Depois de ouvir aí as explicações, eu sou morador aqui da região, tinha algumas dúvidas, mas depois algumas perguntas que eu faria já foram respondidas, então eu acompanho o relator. Ok, obrigado, conselheiro. Conselheiro Ricardo Ferrari, seu voto? O relator. Conselheira Maria Lúcia, seu voto? Acompanho o relator. Conselheira Eneida, seu voto? Favorável. Senhor presidente, seu voto? Favorável. Então, por unanimidade de votos, a abertura de processo de tombamento do imóvel da rua General Isidoro Lopes 36 foi aprovada por unanimidade. Obrigado, Lucas. Seguindo a pauta, item 4, foi solicitado prazo pela Secretaria. A Vila Antonina, que é uma quadra situada aqui na esquina da Avenida Parada Pinto com a rua Isidoro Dias Lopes.